dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miriam. Bom, Miriam, saiu hoje lá o Boletim Focus, como sai toda segunda-feira de manhã, apresentando ali a opinião do setor de bancos, consultorias, economistas, e numa tendência que já vem há várias semanas, os analistas reduziram mais um pouquinho a previsão de inflação para este ano. Mas o que você chama a sua atenção na coluna no Globo, no blog no Globo, é que pela primeira vez o mercado reduz a estimativa para os juros, para a taxa Selic. E isso um sinal significativo. É uma redução pequena, mas significativo, né, Miriam? É assim, por quê? Por que isso é importante? Caiu, para os ouvintes saberem, caiu de 12,25% para 12,13%. Essa é a expectativa da expectativa de taxa de juros no final do ano. Ou seja, nós estamos com 15% de taxa de juros e eles estão achando que o ano termina agora em 12,13%. Essa pequena movimentação é porque alguns fizeram mudanças e outros não fizeram ainda ou não acham que vai mudar. Mas o que estava previsto? Estava previsto, então, uma redução de taxa de juros ao longo do ano, mas num percentual menor do que 3 pontos percentuais. Ia cair de 12 para 12,25. Continua sendo abaixo de 3 pontos percentuais, porque é 12,13. Mas esse movimento, ele costuma acontecer e se repetir várias semanas. Quer dizer, os primeiros bancos, tu fala, olha, eu acho que talvez os juros caiam mais do que 2 pontos percentuais, 2,75 pontos percentuais. Então, começa a aumentar. Isso é por causa do conjunto das informações da economia, né? Porque no conjunto das informações da economia, o que eles acham? A inflação, por exemplo, ela caiu pela 7ª semana e está em 3,91%, a previsão no final do ano. E tem caído sempre a cada semana, né? Tem bancos já achando um número mais baixo do que esse. E também o dólar, que estava sempre previsto em 5,50, começa a cair, caiu pela primeira vez e foi para 5,45. O dólar do final do ano. Como nós sabemos, o dólar esse ano surpreendeu, caindo nesse começo de ano muito mais do que estava previsto. E tem muitas incertezas no ar. Vai permanecer baixa assim? Depende de muita coisa, muita variável que o Brasil não controla, né? Normalmente, ano eleitoral tem muita volatilidade, mas começa baixo assim porque o dólar está caindo em relação a outras moedas no mundo inteiro. Isso é uma discussão profunda que a gente já conversou aqui. Até eu fiz o fim de semana uma coluna sobre isso, ouvindo o professor Márcio Garcia da PUC, sobre o dólar. Ele vai continuar sendo a moeda de referência? Vai, mas tem muito mais dúvidas agora sobre o dólar. Então, tem grandes investidores que estão reduzindo a sua exposição ao risco em dólar, ou continua investindo. Ele falou que tem um movimento que continua investindo na Bolsa Americana, apostando nas empresas, mas ao mesmo tempo fazendo o hedge do dólar futuro, porque acha que o dólar vai cair. Então ele faz o hedge do dólar futuro e aí trava o câmbio e investe nas empresas. E tudo isso é sinal de dúvida em relação ao dólar, né? E, por outro lado, tem outros dados de inflação que são mais benignos, né? São bons as projeções, algumas avaliações sobre a inflação, mas tem também preocupação. Hoje mesmo o Globo traz uma matéria, preocupação com aquele nosso problema de sempre, que é a energia, que às vezes a energia fica cara porque se não usa não pode usar muito hidrelétrica e outras energias alternativas, e acaba usando a energia fóssil, que é mais cara, né? Que a termoelétrica são mais caras. Enfim, tudo somado, a expectativa em relação ao ano é boa.
Sardenberg. Uhum. E é isso que o Focus de hoje traz. Tá certo. E o dólar é gozado, né, Miriam? Porque durante muito tempo o pessoal botava lá 5,50, 5,50, 5,50, né? E mesmo quando o dólar estava um pouco mais alto, agora que ele está um pouco mais baixo, aliás, hoje está correndo a 5,14, mas o pessoal continua botando, assim, logo ao longo do tempo, 5,50, né? Parece que eles acham que essa é a Ele cota. ficou 18 semanas nesse mesmo patamar. É. A sensação que dá é que eles falam assim, bota ali no modelo, vamos fazer o modelo, vamos rodar o modelo. É. E o dólar, deixa assim como está. A gente não sabe para onde ele vai, se para cima para baixo, deixa assim 5,50, né? Então, e aí depois, agora no começo do ano, teve muita queda do dólar. Aí eles olharam para a cara dos 5,50 e falei, talvez seja o caso de começar a reduzir. Talvez seja por aí, mas, enfim, não tem nenhuma área de ciência, não tem ciência, né? Eles fazem os modelos e tal, e projetam, mas eles vão mudando a cada semana, por isso que é um termômetro que a cada semana eles tomam a temperatura do mercado para ver o que é que eles estão achando. Exatamente, por isso que é semanal. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã.